Vamos lá, vamos continuar aqui na nossa série, nosso terceiro estudo da doutrina, da primeira doutrina bíblica, que é a doutrina sobre Deus. Então, nós já vimos que na doutrina sobre Deus, nós já estudamos a palavra, a Escritura Sagrada, estudamos sobre a Trindade e hoje vamos estudar sobre o Pai, que é a primeira pessoa da Trindade. Quando você pensa em adorar a Deus, qual a imagem que você tem, a imagem mental de Deus? Porque quando nós pensamos em Jesus Cristo, não é muito difícil ter uma descrição mental, porque nós vemos em quadros, em esculturas, há uma descrição. Porque Jesus se transformou em ser humano, nós temos uma descrição fisiológica de Cristo, uma ideia. Por mais que sejam diferentes os quadros que se pintam a respeito de Jesus, mas aquele sujeito moreno, esguio, cabelos longos, de barba, né? Essa é a descrição que a gente vê do Filho. Mas quando você pensa no Pai e no Espírito Santo, a coisa não é tão simples assim. Nós não temos uma imagem. Quando você pensa, como é que é o seu Pai, Deus o Pai? É o Pai que nós adoramos. Então vocês viram vários textos que descrevem por que nós adoramos a Deus o Pai. Porque Ele é o Criador, acima de tudo. Né? Então a primeira relação que nós temos com Deus é de criatura e Criador. E nós adoramos a Deus por ter nos criado. Nós adoramos a Deus por ter criado o universo, pelos atributos de Deus, porque Ele é poderoso, Ele é magnânimo, Ele é majestoso, Ele é soberano, Ele é tudo sobre todos. Então, pelo que Deus é e pelo que Deus faz e pela nossa relação filial com Ele, nós o amamos, nós o servimos, nós o adoramos voluntariamente, né? Porque Ele é muito generoso, é um Pai amoroso. Então, todas as qualidades de Deus e todas as ações de Deus nos levam a amá-lo, a servi-lo, a andar com Ele. Agora, como é que você visualiza, como é que você imagina o Pai? Normalmente, nós, quando perguntamos para uma criança, ou mesmo para um adulto, eles descrevem o Deus Pai como sendo um senhor mais gorduchinho, cabelo branco, barba branca, roupa branca. Essa é uma descrição baseada numa referência de Apocalipse e de Daniel, que descreve o ancião de dias, né? Mas essas descrições pictóricas a respeito de Deus podem não ser suficientes para descrever o Pai. A própria imagem que nós temos de Cristo, de um jovem de 30 anos, né, 33 anos, como ele quando ele morreu, é a imagem humana, né? Mas isso é muito limitado quando você pensa que o grande Deus eterno que encarnou Jesus Cristo transcende muito mais a isso. Mas nós estamos nessa série 28 dias de poder em espírito e em verdade, buscando através das doutrinas e das crenças na palavra um caminho para nos tornarmos verdadeiros adoradores. E se nós adoramos ao Pai, e importa quem adora ao Pai, adore em espírito e em verdade, como nós estamos estudando, então nós somos adoradores. Então precisamos compreender uma coisa a respeito de Deus, o Pai. Normalmente quando nós falamos Deus, nós já associamos como se fosse Deus Pai. No Antigo Testamento, nós encontramos algumas expressões se referindo a Deus como Pai. Só que quando no Antigo Testamento eles faziam menção de Deus como Pai, era como se fosse o Pai da nação, o Pai deles. Não o Pai de Jesus Cristo, nessa percepção que nós descrevemos hoje. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, mas Jesus Cristo deu essa noção quando ele, na oração do Pai Nosso, logo no início do seu ministério, ele disse: enquanto vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estás nos céus. Então Jesus traz os filhos de Deus para uma relação com Ele, uma relação, além de reconhecer a soberania, nós somos súditos, né? Nós somos criaturas insignificantes, pecadoras, pecaminosas, longe da santidade de Deus, mas a despeito disso, graças a Jesus Cristo, nós podemos nos aproximar de Deus Pai nessa relação. Então Jesus coloca isso de maneira maravilhosa ao denominar, ao chamar a Deus de Pai e ao nos colocar nessa relação. Então, algumas pessoas dizem assim: Deus é o meu pai. Mas o que isso significa? Porque às vezes alguns tiveram pais que foram abusadores, alguns tiveram pais que que abandonaram, alguns tiveram pais que envergonharam. Nem todo pai humano é referência de pai. E às vezes a nossa relação com Deus é afetada pela relação que tivemos com o nosso pai. Uma relação ruim com o pai pode comprometer a relação com Deus. Porque existem elementos psicológicos que trazem esse comprometimento. Então você tem que estar muito ciente disso
porque de repente você pode faltar intimidade, afinidade, dependência, confiança em Deus, porque você não tinha isso com seu pai. Então, pais falhos podem trazer uma distorção na relação de paternidade nossa com Deus. Isso é muito sério, é muito complicado. Mas ore ao Senhor, para que você possa ter, como Jesus Cristo disse na oração que ele fez pelos. Eu oro para que eles sejam um, ó Pai, comigo, como eu sou contigo, que eles sejam contigo também. Então, a oração de Cristo, sacerdotal intercessora, tem essa conotação. Mas eu queria ler aqui dois textos para nos ajudar nesse processo de sermos verdadeiros adoradores, entendendo essa relação nossa com Deus Pai, na nossa experiência diária, na nossa experiência de vida e na nossa experiência de adoração. Vem comigo aqui ao Evangelho de Marcos, capítulo 14. Esse é um momento muito difícil quando Cristo está ali na cruz do Calvário, verso 36, diz assim, Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 36, a Escritura diz, Marcos 14, 36, vamos ver aqui. E dizia, Abba, Pai, tudo é possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Jesus chamou ali na cruz do Calvário, pela primeira vez ele usa essa expressão ali, Abba, Pai. Quando você lê Abba, essa palavra é uma palavra aramaica, e ela não foi traduzida, porque ela quer dizer pai. O grego foi traduzido, pater. Pater do grego é pai. Então Jesus repetiu a mesma palavra em duas línguas diferentes. Abba, pai. Quando ele traz essa junção das duas palavras, que significam a mesma coisa em línguas diferentes, a gente entende o seguinte, a paternidade na concepção oriental do tempo de Cristo não era só a paternidade biológica. Quando uma autoridade, um rei, por exemplo, um nobre, um sacerdote, tinha uma influência, uma ascendência forte sobre a comunidade, eles chamavam aquela pessoa de pai. Eu fui pastor na África há alguns anos, e é interessante que os líderes religiosos que eles consideram, eu era presidente da igreja no país onde eu estava, em São Tomé e Príncipe, e muitos me chamavam de pai. Pai, papá, papa. Então, é uma forma carinhosa. E essa forma derivada do Oriente ainda está na África. Mas quando Jesus usa Abba, Pai, aquilo dá uma ideia de intimidade. Quando você reconhece a Deus como Criador, você está reconhecendo a transcendência de Deus. Deus é soberano. Mas quando você chama Paizinho, foi assim que Cristo falou, ô Pai, Paizinho, por que me abandonaste, né? Abba, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, Pai. Se for, passa, Paizinho, mas seja feita a tua vontade. É intimidade. E é interessante que essa mesma expressão é usada por Paulo em Romanos capítulo 8. Veja só, em que contexto fantástico. Romanos capítulo 8, versículo 15. Vem comigo, Romanos capítulo 8, para que você possa adorar a Deus, reconhecendo a sua soberania, a sua grandiosidade, mas também com intimidade, com afetividade, né? De coração a coração, de um pai carinhoso para um filho amoroso. Capítulo 8, verso 15 do livro de Romanos. Romanos 8,15 diz assim, olha, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então veja só, o grande sonho de Cristo é que os seres humanos deixassem de ser meramente criaturas de Deus e se sentissem filhos de Deus como ele se sentia nessa relação de intimidade. E Paulo diz que, veja que aqui a Trindade aparece, né? Mostrando essa filiação. Deus Pai, através do Espírito Santo, nos mostra pelos méritos de Cristo, nós somos adotados em Cristo na relação de paternidade. Então, meu amado, por que é importante você saber disso? A gente vive num mundo religioso, nós somos cristãos, você está aqui comigo, mas a gente tem que procurar desenvolver através da nossa comunhão, da nossa busca, pela ação do Espírito Santo, pelo mérito de Jesus, desfrutar dessa paternidade, desse Deus que é tudo aquilo que você leu nos textos que nós colocamos. Ele é criador, ele é soberano, ele é majestoso, ele é tudo, ele é grandioso demais, mas ele se alegra em nos chamar de filhos e nos adota e nos carrega nos braços como pai. Então, ao longo desse dia, eu quero que você experimente o carinho, o abraço, a segurança, tudo que um pai maravilhoso pode oferecer para um filho terrestre,
não é nem de se comparar com o que o Pai Celestial pode dar. E às vezes o Pai Celestial tem que repreender, tem que castigar, tem que puxar a orelha. Então se você hoje está precisando de um carinho, de um afago do Pai, que você experimente. Se você está precisando de um toque restaurador, animador, fortalecedor do Pai, que você experimente. Mas se você estiver precisando de um puxão de orelha, que você experimente também. Porque o Pai corrige, Ele castiga aqueles que Ele ama. Então experimente o amor do Pai nesse dia. Que Jesus e o grande Deus Pai seja contigo.